Já reparou como as HQs mensais ficam feias na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá pessoas! Desde que a DC lançou a sua revista especial Universo DC Renascimento, a expectativa era enorme para o lançamento da revista e da série que iria de fato unir Watchmen e DC e mostrar o que seria o futuro, como tudo isso iria mudar no universo DC, como os personagens reagiriam a todas essas mudanças e como tudo talvez nunca mais fosse o mesmo. Conforme o tempo passou, logo tivemos mais informações e foi de fato anunciado a série que iria fazer essa conexão toda, que é o Relógio do Juízo Final. Depois de muita espera e muitas outras revistas que fizeram a conexão e atiçaram as curiosidades para essa história, finalmente tivemos o lançamento de Relógio do Juízo Final e agora a Panini conclui a publicação dessa minissérie aqui no Brasil. Mas será que Gary Frank e Geoff Johns conseguiram alcançar as expectativas? Será que a história é tudo isso? Será que ela faz jus ao clássico absoluto que é o Watchmen? Ou só uma boa história que vale a pena ser lida por você e por qualquer um fã do universo DC? Bom, é o que a gente vai discutir hoje, porque essa aqui é a análise sem spoilers de O Relógio do Juízo Final. Então, antes de falar sobre história, arte, narrativa e tudo mais, vamos comentar um pouco sobre o produto Relógio do Juízo Final. Aqui no Brasil, essa série foi lançada da mesma forma que lá fora, em 12 números que saíram entre maio de 2019 e abril de 2020. Todos eles com capa cartão, miolo couché, preço padrão de R$ 9,90 todos eles. E logo que saiu o primeiro número, rolou um bocado de polêmica, porque apesar das revistas tradicionais de linha da DC e da Marvel estarem geralmente com esse preço de R$ 9,90 de capa, elas têm um padrão de páginas de 52 páginas mais ou menos, enquanto que Relógio do Final tem, por edição, cerca de 40 páginas, o que é uma diferença bem considerável para um preço igual. Então, apesar de ser uma revista bem mais fina do que o padrão de super-heróis que nós temos hoje, ela está com preço igual. Isso gerou uma polêmica bem grande quando a revista começou a sair, mas conforme o tempo foi passando, as pessoas meio que se acostumaram com isso, porque meio que equilibrou com o valor normal. Então, o roteiro do Geoff Johns, o cara que até recentemente estava comandando a DC nos quadrinhos e agora parece estar comandando a DC em tudo quanto é aspecto, né? Ele foi promovido a um dos cargos mais altos da DC, então agora, além de tomar conta ocasionalmente de umas revistas, além de roteirizar Relógio Final, ele já roteirizou a revista de Shazam, que está saindo agora pela Panini, e agora ele está tomando conta das séries da DC. Além da série dos Titãs, está tomando conta de Patrulha do Destino e Stargirl. O cara é um grande conhecedor do universo DC e ele provou isso diversas vezes, já que o primeiro trabalho de grande destaque dele na editora foi a reformulação dos Lanternas Verdes, que é uma fase assim, inquestionável, assim, unânime de todo mundo, que é uma fase excepcional. Depois o renascimento do Flash, que já tem alguns redatores. Depois ele roteirizou Liga da Justiça, Superman, Shazam e muitas outras revistas ao longo dos 952 e Renascimento. E o artista da série é Gary Frank, que ficou muito famoso fazendo tanto o Shazam de 952 quanto fazendo o Batman da Terra 2. E a arte do cara é excepcional. Acontece que Relógio Final é uma continuação, eu diria espiritual, mas na verdade é quase que literal, uma continuação de Watchmen, porque desde o início ficou muito claro que a proposta do quadrinho era justamente conectar Watchmen e o universo DC. Então é muito importante que você tenha lido Watchmen. Eu não diria que é essencial, você até que vai curtir a história se não tiver lido Watchmen, mas você não vai ter aquele aproveitamento legal mesmo. Se você tiver dúvidas sobre o que ler para conseguir entender o Relógio Final, eu já fiz um vídeo aqui no canal fazendo um guia de leitura, então confere no card que você vai ter uma compreensão muito melhor da história lá. Pois bem, então qual é a sinopse da história de fato? Após vários anos dos eventos de Watchmen, a conspiração de Vade acabou sendo revelada ao público. O diário do Rorschach acabou sendo publicado por jornais e depois de algum tempo começaram a surgir várias investigações que começaram a provar que aquele diário não eram só registros de um maluco. Na verdade, aquilo ali era muito mais verdade do que aparecia. Então isso começou a causar tremores nas relações entre os países do mundo de Watchmen e logo tudo pareceu voltar àquele estado quando o quadrinho estava na metade, né? Em que tá tudo parecendo ir pro cacete. Então os Imandias decidem se unir com o Rorschach e desenvolver uma tecnologia para seguir os rastros de Dr. Manhattan até onde quer que ele esteja para convencê-lo a mudar o mundo deles para acabar com essa guerra. Acontece que essa busca acaba levando eles para o universo DC, onde vão interagir com os personagens que nós tanto conhecemos e acabar causando implicações enormes para o nosso universo tão querido. Então você pode perceber que a sinopse não é tão simples que nem de outras séries, de outras revistas por aí. Ela já tem uma carga um pouco mais pesada e uns ganchos interessantes, tipo, porra, o Vade e o Rorschach interagindo com o pessoal da DC, isso vai ser muito foda, né? Ainda mais que eles estão numa missão desesperada para salvar o mundo deles, então tem um peso aí. E ao longo da revista você vai realmente ver ele interagindo com os personagens do nosso mundo. Então
vai ter encontros com Batman, Superman, Lex Luthor e vários outros personagens desse universo que a gente gosta tanto. Só que, na verdade, essa quadrinho ele não se passa no momento normal do universo DC, sabe? Tem uma grande discussão de onde esse quadrinho se encaixa no universo DC padrão. Porque quando anunciaram, falaria que ele se passaria um ano no futuro do universo DC. Só que com todos os atrasos que essa revista teve lá, quando saiu nos Estados Unidos, a gente não sabe em que momento ele se encaixa. E por que eu tô falando isso agora? Porque tem uma coisa que é importante pra história que não foi explorada em nenhum outro quadrinho. Eu não vou explicar muito aqui, porque é importante você ler, eu não vou dar spoiler aqui. Mas é um elemento que, assim, realmente abala a estrutura do universo DC, que cria uma tensão crescente ao longo dos quadrinhos. E eu acho que esse é o ponto-chave de Relógio Final. É um quadrinho muito tenso e angustiante. Sinceramente, eu achei até mais angustiante que o Watchmen. Eu não quero ficar comparando muito com o Watchmen, porque são quadrinhos de propostas diferentes, feitos em tempos diferentes, por pessoas diferentes, mas eu gostaria de fazer só esse comentário. Eu acho o Relógio Final bem mais tenso e angustiante que o Watchmen. Porque o Watchmen você começa a ler e você, apesar de conhecer aqueles personagens, você não tem muita ideia deles, você não acompanhou eles por anos. Aqui, quando você vê a opinião pública se voltando contra um personagem, ou ele traindo todo mundo e fazendo revelações ao governo de uma forma tensa, você sabe quem ele é, você sabe a história dele, sabe o passado dele, você conhece o personagem. Então, por você ter todo esse apego aos personagens, sabe? Por muitos daqui que participam da história são muito queridos pelos leitores, tem uma legião absurda de fãs. Então, assim, toda a escolha dos personagens afeta você e fala, cacete, eu não imaginei que ele fosse fazer isso. Ou então, porra, realmente, se condiz muito com o personagem. Isso é muito foda. E isso é um traço especialmente difícil de ser feito. E por isso que eu acho que o Geoff Johns é o cara perfeito pra trabalhar isso. Porque ele conhece, de fato, todo mundo ali, sabe? E, tipo assim, apesar da maioria das histórias se focar em poucos personagens, mas haverão vários momentos em que ocorrem situações tensas e realmente grandiosas e que será necessário mostrar a reação de outras pessoas envolvidas, sabe? Então, por exemplo, acontece algo com alguém em um lado do mundo, mas tem o parceiro dele do outro lado do mundo e você quer ver a reação dele. E ele mostra e fala, cacete, mano, que merda. E isso é muito importante. E tudo isso aliado à arte sensacional do Gary Frank, cara, deixa tudo mais incrível. O Geoff Johns teve um trabalho muito grande em tentar assimilar e replicar a narrativa tradicional do Alan Moore. E, cara, assim, o jeito dele escrever, o jeito mais rebuscado, mais complexo e às vezes mais intimista de escrever, cara, ficou muito boa, combina muito bem com a história. E o Gary Frank, ele acabou entrando nessa e tentando emular um pouco a narrativa em 9 quadros e tudo mais, porém as mudanças que ele faz em relação ao que foi feito em Watchmen são muito bem-vindas. Por exemplo, o Watchmen não usava onomatopeias. Aqui tem onomatopeias e o jeito como elas são usadas são maravilhosos. Realmente dá uma tensão maior, dá uma imersão muito maior à história. E apesar do universo DC recentemente estar muito mais colorido, muito mais vibrante do que era nos anos 92 e do que está aqui, cara, esse traço mais sombrio, mais sério, mais soturno, combina muito bem com a história. Porque, como eu falei, ela é muito tensa, muito séria. E, cara, às vezes você vê personagens, sei lá, em aventuras na Ilha dos Dinossauros ou com a Sociedade Alienígena, umas histórias bem bobinhas. E é incrível ver esses personagens agora em uma trama realmente, assim, muito séria, muito tensa, porque vai mexer com países, com vidas, com relacionamentos, com muita coisa. E isso é muito, muito bom. Sério, é uma seriedade que faltava há algum tempo nos super-heróis. Vocês sabem que eu gosto de histórias sombrias e realistas. E isso aqui, cara, foi um prato cheio pra mim e eu acho que pra todo mundo que tá um pouco saturado dessas histórias mais bobinhas de super-heróis, sabe? Então, essa história mais séria, tensa, sombria, assim, realmente dramática, tava fazendo falta. E eles também conseguem replicar um pouco do estilo Alan Moore naquelas páginas de contextualização que tem no final de cada capítulo. Então sempre vai ter um texto de jornal, uma página de cardápio, alguma coisa assim que vai deixar você mais adentro do que tá rolando nesse mundo, sabe? Porque, tipo, como eu falei, ela passa teoricamente um ano no futuro. Então tem coisas aí tão diferentes como a gente tá acostumado no universo DC. E, cara, assim, eu acho que não tem nada que eu poderia falar que, assim, é um defeito do quadrinho, sério. Porque a arte é incrível, a narrativa é incrível, a imersão é sensacional, os personagens estão tão perfeitos, sabe? São os personagens que você conhece. Não tem uma atitude deles que você fale, não, peraí, ele não faria isso. Não, todo mundo aqui, você vai e fala, ah não, o Lanterna Verde é o Lanterna Verde, o Átomo é o Átomo, Nevasca é Nevasca, Superman, Batman, todo mundo é perfeito, tipo, é a síntese deles, sabe? Não perfeito no sentido de moral, de bom costume, ah, eu sou um super-herói, não, mas tipo, porra, por exemplo,
Hal Jordan. O Hal Jordan é um personagem que você conhece desde sempre. E o comportamento dele aqui tá condizendo muito bem. Não tem ninguém que tá descaracterizado, não tem ninguém que tá fora do padrão. Mesmo a história sendo mais séria do que o padrão dele, sabe? Ainda assim, todo mundo se comporta exatamente como você conhece. Eu tava com um pouco de medo de que, por exemplo, personagens que são mais bobões, mais atrapalhados, mais... Tipo, o Shazam. Como você acha que Shazam ele dá numa história muito séria, muito tensa? Você acha que ele ia ficar meio descaracterizado, meio, sei lá, solto, não encaixando muito bem? Mas ainda assim, o Geoff Johns, cara, ele conhece tão bem esses personagens que, cara, até o Shazam, que é um personagem brincalhão, zoeiro, mais leve, ele consegue fazer ele funcionar muito bem aqui dentro, sabe? Mesmo que a participação dele não seja tão grande assim, sabe? E tipo, óbvio que o foco na história é nos dois personagens do universo do Watchmen que estão aqui dentro e em alguns pontos do universo DC, sabe? Ah, tem o Batman, tem o Superman, tem o Lex Luthor, que tem um pouco mais de destaque, tem. Mas ainda assim, ele pega uns personagens pequenos e dá muito destaque. Porque esses personagens pequenos que merecem destaque, merecem porque eles estão influenciando. E nesse contexto da história, eles fazem sentido estarem chamando mais atenção. Porque, bom, tá rolando tretas internacionais. Então personagens com influências em vários países, líderes de nações, têm por que estarem chamando mais atenção. Então quando vai ter uma reunião de personagens importantes, tipo uma reunião meio que da ONU, faz todo sentido aquele personagem estar lá, está agindo daquele jeito. Isso é incrível. Então eu acho que é a primeira vez, ou sei lá, uma das poucas vezes do universo DC que nós vimos uma coisa tão séria e tão realista. Porque, por exemplo, quando algo de uma crise assim realmente humanitária internacional acontece, os países discutem, se reúnem, fazem declarações ao povo, aos outros países, e isso acontece aqui. Não só com os países reais do nosso mundo, tendo que lidar com super-heróis, tanto com países fictícios, com super-heróis, liderados por super-heróis, liderados por vilões, com vilões dentro deles, e lidando com tudo isso. E cara, essas páginas de contextualização, né, do quadrinho fazem muito bem a isso. É um quadrinho sensacional. Mas principalmente, se você conhece os personagens da DC. Porque se você não conhece, você vai ver alguém agindo de um jeito e você fala, peraí, por que ele tá fazendo isso? Sabe, é importante que você conheça um pouco dos personagens da DC. E sinceramente, eu acho que esse quadrinho aqui, sem dúvida, ele quebra vários padrões do universo DC, sabe? É bem diferente do resto, da linha padrão, né? Claro, tem histórias mais tensas do Batman, tem histórias mais tensas do Lanterna Verde, Superman, Capitão Atom e tudo mais. Tem histórias mais tensas. Mas, cara, poucas chegam no nível de seriedade disso aqui. Isso é muito bom, é uma brisa muito bem-vinda no universo DC. Sério, é uma coisa que estava faltando e que eu gostaria muito de ver mais. É o que indica que a gente realmente vai ter coisas mais não parecidas com isso aqui, porque isso aqui é muito, muito específico. Até em questão de construção, sabe? Porque, tá, a gente tem eventos do universo DC, sabe? Teve lá Heróis em Crise, teve Vilania Eterna, Convergência e tudo mais. Mas são eventos muito mais comerciais, sabe? Então, por exemplo, tem a série principal em, sei lá, X números. E tem dezenas de derivados do Batman, Mulher Maravilha, não sei o quê, revistas que surgem só pra vender no meio desse evento. E a gente entende, né? Pra mexer um pouco no status quo do universo, vender muito e tal, dar dinheiro pra editora. Aqui não. O foco desse quadrinho é história. É arrumar a casa da DC. Arrumar os personagens, fazer tudo funcionar no universo DC. Não que o universo DC não estivesse funcionando, ele estava funcionando muito bem. Só que tinha coisas que não estavam certas, não estavam encaixando. E como o propósito do universo DC é justamente arrumar a casa e fazer o universo da DC realmente renascer, se tornar daquilo que ele realmente deve ser, cara, esse quadrinho não só se propõe a fazer isso, como realiza isso muito, muito bem. Então, se você conhece o universo DC, se você quer conhecer o universo DC, se você quer entender a essência do universo DC, é muito bom que você leia isso aqui, porque você vai começar vendo uma coisa muito diferente do universo DC, e quando termina, você larga o quadrinho e fala, tá tudo arrumado, tá tudo certo. Eu não imaginava que um quadrinho que começasse desse jeito ia terminar desse. A história tem muitas reviravoltas que condizem muito com a história. Situações que você vai ficar aflito, situações que você vai vibrar, que você vai se emocionar. É um quadrinho que realmente mexe muito com as suas emoções, porque você conhece esses personagens. Você sabe quem eles são, você acompanha eles por anos. E por isso é tão incrível ver aquele personagem esquecido voltando. Aquele cara que estava sempre à frente das equipes, fazendo uma ação diferente. Sabe? Porque é tudo muito bem feito. Isso aqui realmente não é nada comercial. Isso aqui é um trabalho de paixão de toda a equipe envolvida nisso. Do Gary Frank, do Geoff Johns, de toda a DC. Sério, é um trabalho assim com muito carinho. E só o fato de ser uma série em 12 números, não ser uma mega saga com diversos tie-ins, com várias derivações, coisas do tipo, mostra que a preocupação deles era justamente
contar uma boa história que fizesse sentido e que arrumasse a casa e que cumprisse de fato a proposta do universo DC. Então, se você não tá lendo o DC, cara, pega isso aqui que você vai entender o que houve com o universo e como tudo mudou, como tudo melhorou e como tudo agora tá... Cara, tá tudo perfeito, tudo arrumado. Todo mundo tá no lugar que deveria estar. Todo mundo, o universo está arrumado. Sério, eu pretendo fazer um vídeo mais à frente explicando como essas mudanças ocorreram e tudo mais, com spoilers, pra você entender legal tudo isso. Mas só pra quem não leu, pra não ter spoiler, saiba que, cara, é o ponto muito bom pra você recobrar a sua confiança, a sua esperança no universo DC. Se você, assim como muitos fãs estavam desiludidos com o que houve no 82 e tudo mais, cara, lê isso aqui e você fala, porra, mano, mudou tudo pro que tava antes, sabe? Tipo, pro que era pra ser. Tá perfeito agora. Sabe, você vai ficar com a vontade de ler esse personagem, você vai ficar com a vontade de ler todo mundo de novo e falar, nossa, mano, é todo mundo que eu gosto, é tudo que eu quero, sabe? Então é incrível como essa equipe conseguiu pegar um universo que funcionava, mas não era o ideal. E eles realmente conseguiram fazer o universo DC perfeito, ele renasceu de verdade. Então eu acho que esse quadrinho era exatamente o que a DC estava precisando, sério. E eu não consigo pensar em furos de roteiro que te tirem do quadrinho ou em coisas que, assim, falam que é um defeito de fato do quadrinho, sabe? Sei lá, não consigo pensar em coisas desse tipo, sabe? É tudo muito cuidadoso, é tudo muito bem planejadinho, tudo encaixa perfeitamente, isso é incrível. Então, sinceramente, eu recomendo isso aqui para todo mundo que conhece o universo DC ou que quer voltar a entrar nesse universo de fato, sabe? Que sentia que estava faltando alguma coisa. E mesmo que eu, antes discordasse e falasse, ah, para, cara, não tá faltando nada, você tá completo, porra, eles arrumaram tudo no 102. Mas de fato, tava faltando alguma coisa. E com o relógio do final, eles conseguem arrumar tudo com uma história tensa, violenta, séria, com palavrões, sabe? Uma história adulta de verdade, sabe? Como a gente merecia, como a gente tava precisando. É só elogio pra esse quadrinho, sério, é uma das melhores coisas que eu li nesse ano, em quesito de super-herói. Então é isso, se você ficar interessado com esses quadrinhos, você tem que ficar interessado em conhecer o universo DC renascido. É isso. Eu vejo você no próximo vídeo e falou!